Bom, boa noite, que bom estar aqui com vocês, para que a gente possa estar mais uma vez juntos, né? Com uma satisfação enorme, junto ao professor Osmar Ferreira. Boa noite, professor. Boa noite, professor Ismael. Nem parece que nós moramos na mesma cidade, né, Osmar? Estava pensando exatamente nisso enquanto você estava falando sobre o prazer de nos encontrarmos. Pois é, parece que mora tão longe um do outro, enfim. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão entrando, né? O pessoal está chegando, e para que a gente faça, cumpra exatamente com o respeito aí a todos vocês, a gente já vai estar começando essa live desde já. Primeiro, em nome da DMC Equipamentos, os agradecimentos aí pela presença de todos. Já quero adiantar, e depois eu vou falar várias vezes, né? Para vocês, essa live vai ficar gravada, né, no feed da DMC. Então, caso algum amigo, algum colega não tenha a oportunidade de assisti-la hoje, essa pessoa pode estar assistindo essa live depois lá no feed. Vocês podem também estar fazendo perguntas aí, né? A gente não vai talvez conseguir responder a todos, mas essas perguntas ficam abertas aí para que vocês possam estar realizando as mesmas, ok? Bom, vamos lá. O professor Osmar Ferreira vai falar com a gente hoje sobre ILIB em associações aos procedimentos estéticos como um todo. O professor Osmar Ferreira, inclusive, né, que é um apaixonado aí na tecnologia, é apaixonado na técnica ILIB. Essa paixão, inclusive, o fez fazer o seu mestrado, dedicar a sua pesquisa, né, à técnica ILIB como um todo, e, de fato, né, com vigilância epistêmica, ser mais um pesquisador a colaborar, né, com validação científica daquilo que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Então, o professor Osmar Ferreira é mestre em bioengenharia, medicina regenerativa pela Uniara, Universidade de Araraquara, graduado em fisioterapia pela Universidade de Ribeirão Preto e pós-graduado em fisioterapia dermatofuncional na FATESA. Professor em várias escolas aí no estado, inclusive aqui em Ribeirão Preto, na área de fisioterapia. Boa noite, é um prazer muito grande estar com você. Bom, Ismael, eu que agradeço o convite, né? Afinal de contas, é um grande prazer estar sempre ao seu lado, ao lado da DMC. Afinal, né, acho que estamos completando 10 anos aí, lado a lado, se eu não me engano. E é sempre um prazer poder falar de LIB, poder falar de uma coisa que a gente dedica a nossa vida, não só ao ILIB, como o laser terapêutico como um todo, né, o laser de baixa intensidade. A gente dedica a nossa vida profissional e além disso, consegue trazer benefícios não só aos nossos pacientes, como aos nossos familiares. Você sabe bem disso, que a gente trata os nossos pacientes e a família toda, né? Todo mundo acaba se tornando um agregado ali do ILIB e da fotobiomodulação. Meu pai está recém-operado agora. Então, assim, é com muito prazer que eu falo sobre esse tema, principalmente entendendo que a gente pode trazer aí benefícios para várias outras pessoas e ajudar em alguma coisa e aprender também. Além de tudo, ILIB é uma paixão, né, Osmar? Eu Com achei certeza. que você foi muito cuidadoso, com razão, né? Quando fala fazer aquilo, não que a gente acredita, porque acreditar a gente acredita em Deus, né? Mas aquilo que há, né? Obviamente, validação científica. Então, quando as primeiras pessoas, né, que começaram a falar sobre a técnica ILIB, lá atrás, depois do ILIB modificado, você vai contar a história aí. Agora, o nome científico acabou sendo transformado em fotobiomodulação sistêmica. Na verdade, o que a gente está fazendo a nossa velha técnica ILIB modificada, né? E já começando esse bate-papo, uma pessoa já fez uma colocação interessante aqui, ó. Contar um pouquinho sobre a história do ILIB, versão aí, professor Osmar Ferreira. Então, quando a gente busca na literatura, a gente vai lá, né, nas plataformas de artigos científicos, buscar literatura sobre o ILIB, né? E eu tive que fazer isso para poder escrever o meu mestrado, porque afinal de contas, de onde veio essa técnica, né? A gente precisa explicar isso para nossa banca. E percebendo que a gente, buscando lá, o primeiro artigo que eu me deparei sobre ILIB se datou assim de, se não me engano, novembro de 1984 e o segundo de dezembro de 1984.
Só que nós precisamos lembrar que naquela época, e os dois artigos russos, né? E naquela época, nós vivíamos sob a União Soviética, né? Então era um país totalmente fechado, assim como a Coreia do Norte é hoje, era um país totalmente fechado. Então entendemos, né? Acreditamos que isso provavelmente começou a ser pesquisado em meados da década de 70, finalzinho da década de 70, início da década de 80, e através de uma aplicação dentro mesmo da corrente sanguínea, que até hoje esses países do Oriente, como a China, como a própria Rússia, praticam essa técnica, mas a técnica intravascular, com um laser através de um catéter dentro da corrente sanguínea. Né? Então a gente acredita que essa técnica, a gente acredita, mas a gente não consegue cravar que essa técnica data ali de meados de 1970, porque era uma época de onde um país era muito fechado e a gente não tinha tantas informações assim. Maravilha. E de tudo isso, né? De todas essas origens da técnica Lib, dessa aplicação intravenosa, né? Invasiva, que nem você falou, que por incrível que pareça é feita até hoje em alguns Sim. países aí do leste europeu, né? Nós tivemos uma jogadora de basquete no Brasil que há alguns anos atrás acabou realizando essa técnica aí, enfim. Qual é o diferencial do que era feito ao que nós estamos fazendo hoje em dia? A gente percebe, e inclusive isso às vezes causa algum tipo de discussão com alguns profissionais que pregam a ciência a todo custo e esquecem também o resultado clínico, que a gente precisa somar as duas coisas. Afinal de contas, o resultado clínico é que leva a gente a curiosidade para a gente ir lá para a pesquisa e chegar e comprovar aquelas respostas. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o trabalha na faixa de 8 miliwatts, 10 miliwatts, 12 miliwatts. A gente consegue trabalhar com equipamentos aí de 100 miliwatts, que a gente, mesmo tendo uma perda através da pele, através da parede do vaso, ainda assim a gente consegue atingir o vaso sanguíneo e, com isso, obter a resposta tão positiva quanto você utilizando de modo intravascular, que a gente acabou denominando de Lib transcutâneo, Lib modificado transcutâneo, e como você bem falou agora, se transformando aí na fotobiomodulação sistêmica, né? Transcutânea, vamos dizer assim. Maravilha. E aí uma pergunta aqui da Fernanda, ela nos pergunta o seguinte: qual a importância da técnica Lib para a estética? Por que utilizar a técnica Lib na estética? Quais são os benefícios? Olha, eu sou suspeito, porque eu utilizo o Lib para praticamente, né, quase tudo, a menos que tenha alguma contraindicação, lógico, eu vou recuar. Não tendo contraindicação, eu opto por utilizar a técnica. E na estética eu vejo que ela não só ela é possível, como ela é fundamental, né? Todas as respostas fisiológicas que o Lib demonstra e que está comprovado em artigo científico que a gente já vê há bastante tempo, né? Todas essas respostas fisiológicas são extremamente benéficas para o tipo de terapêutica que nós realizamos na área da estética, né? Eu brinco muito com os meus alunos, porque agora, por exemplo, eu sou professor da Barão de Mauá, aqui de Ribeirão Preto, sou professor da graduação, então eu dou aula para estética aqui na Barão de Mauá. Eu falo muito para as minhas alunas. O paciente de estética, na grande maioria das vezes, a gente não trata o paciente, né? A gente não propõe um tratamento que a gente vai ali, passa aquele tratamento e ele muda o paciente de tira a ruga simplesmente do dia para a noite, tira aquela mancha do dia para a noite. Na grande maioria das vezes, a gente promove algum tipo de lesão para aguardar que o organismo do próprio paciente faça a reparação. E se eu tenho um organismo com uma resposta insatisfatória, com certeza a resposta ao meu tratamento, a minha resposta terapêutica será insatisfatória, não será, né, de boa qualidade. Então, dentro das possibilidades que o ILIB nos traz de respostas fisiológicas, como aumento de síntese de ATP sistêmico, modulação de inflamação, analgesia, toda essa parte de melhora da perfusão sanguínea, tudo isso vai de encontro, consequentemente, à oxigenação periférica, à microcirculação periférica, tudo isso é sensacional. Combate a radicais livres, terapia
terapia anti-aging, né? Então, são respostas ao tratamento, respostas terapêuticas ao tratamento que são sensacionais para a atuação do profissional na área da estética. Então, hoje, praticamente, eu desconheço um tratamento que eu faça onde eu não utilize a técnica ELIB. Diante do que você está falando, então, dentro da estética, a gente pode estar utilizando a técnica ELIB tanto na estética facial quanto na estética corporal, ou seja, todos esses procedimentos. Isso, muitas vezes, e eu vou usar o seu exemplo, tá? Vou contar para todo mundo aqui de você. Você está pensando que eu vou te poupar? Não vou, não. Muitas vezes as pessoas acham que a gente vai utilizar o ELIB só no rejuvenescimento, que a gente fala de anti-age, a gente fala de combate a radicais livres, e as pessoas acham que a gente está preso aqui, né? Então vamos resolver esse problema aqui de rejuvenescimento, de rugas, de marcas de expressão e tudo mais. E na realidade não é. A gente, lógico, a gente tem todo esse benefício que é gerado aí nas terapias faciais e que são muito evidentes e que as pacientes gostam e dão um resultado muito satisfatório. Por exemplo, o microagulhamento fotobiomodulado associado ao ILIB, os tratamentos como a plástica biofotônica associada ao ILIB, radiofrequência e aí por diante. Essa nova moda agora do microfocado, Hi-Fu microfocado. Você fazer o Hi-Fu pura e simplesmente fazer o Hi-Fu microfocado e ainda utilizando o laser local é outra coisa, é água e vinho. Né? Então nós temos aí um suporte muito maior. Mas nós temos também o benefício do ILIB nos tratamentos corporais, que é muito interessante, como, por exemplo, auxiliando aí na quebra da gordura através dessa peroxidação lipídica, né? A gente tem o seu caso, que a gente sabe que você fez o ILIB quando você deu essa emagrecida, que você fez o ILIB, usou o violeta, a gente sabe da história. Fiz não. Eu sou um viciado da técnica ELIB, faço então, semanalmente. Eu também. Então, a gente sabe que a gente consegue aumentar o metabolismo, consequentemente, aumentando o metabolismo, a gente também acelera todo esse processo junto, lógico, eu não estou falando de ELIB sozinho para fazer tudo isso, mas ele agregando a valor às nossas terapias e somando muito, porque a gente tem toda essa parte relacionada a combate a radicais livres. A gente sabe que as espécies ativas de oxigênio elas são responsáveis por vários problemas, inclusive até de saúde, gerando doenças crônicas no nosso organismo, bem como a gente tem todo o benefício dessa aceleração de metabolismo, dessa peroxidação lipídica, dessa parte relacionada aí tanto ao rejuvenescimento quanto também a perda de peso, ao emagrecimento. Corporal. Tá dando uma... Deu certo? Falhou? Deu. É que deu uma caidinha na tua internet, mas já voltou já. Voltou? Fazendo um resumo já. Fazendo um resumo do que você está dizendo, eu acho muito legal porque na vida é assim, né? Nós aprendemos uns com os outros, né, Osmar? E quando a gente começa a estudar muito sobre as questões do envelhecimento, a gente vê que o envelhecimento não é uma doença, tá? É uma perda de função, né? Sim. Perda de função celular, perda de função tecidual, sistêmica, imunológica e assim sucessivamente. E como você disse, quando a gente está fazendo qualquer tipo de protocolo, buscando um controle de algum processo envolvido no envelhecimento, nós precisamos, obviamente, dar para esse organismo condições para que ele responda bem, né? Claro. Então, ter sido um organismo que está totalmente intoxicado, né? Um organismo que está cheio lá, então, de radicais livres, proteína C reativa, processos inflamatórios importantes, ele acaba reagindo mal, né? E quando você está fazendo a técnica ELIB, você dá a oportunidade para esse organismo ter uma melhora na sua qualidade, né? Do conteúdo sanguíneo, e isso vai repercutir em várias situações. A Gabriela colocou um negócio muito interessante que vem de encontro que eu estou te falando agora, por isso que eu fiz esse preâmbulo aí.
E no pós-operatório, né? A gente faz tanto hoje, acompanha tanto pós-operatório cirúrgico e mesmo da área de estética. E, Você também utiliza a técnica Lib? então, eu me lembro que quando a gente começou lá atrás, né, há 10 anos atrás, né, que a gente usava o Flash Laser 1, era o equipamento que a gente tinha acesso para a ELIB, né, naquela época, e a gente tinha uma preocupação muito grande com pós-operatório, se de repente o paciente poderia ter algum tipo de hemorragia, alguma coisa assim, né? E a gente tem notado que o ILIB tem sido uma ferramenta sensacional no pós-operatório imediato, porque hoje, graças a Deus, né, graças à pesquisa e graças à evolução da ciência, o profissional esteta que acompanha um cirurgião plástico, ele pode estar presente dentro do centro cirúrgico e fazendo a fotobiomodulação intra, lá durante a cirurgia, né? Logo após a sutura. Então, ele está lá dentro, no intraoperatório. Né? E isso foi um Sim, salto muito sim, sim. interessante. E quando a gente. Infelizmente, isso a gente sabe, né, Ismael? O ideal não está disponível para todos, né? Infelizmente. Então, quando a gente não tem essa possibilidade, o ILIB se tornou uma ferramenta muito enorme para ser utilizado imediatamente após a cirurgia. Então, por exemplo, eu tenho casos de médicos aqui em Ribeirão Preto que terminam a cirurgia e, ao sair do centro cirúrgico, o paciente é anestesiado ainda em direção à recuperação, o paciente já sai com a pulseira de ELIB no braço, já para o centro de recuperação, recebendo a sua primeira dose de LIB, porque muitas vezes ele não vai ter como fazer aquele pós-operatório imediato que seria necessário ali, ou por estar usando cinta, ou por estar usando taping, ou por estar usando cinta e taping, né? Então, o ILIB tem se tornado. Eu tenho um relato de uma fisioterapeuta aqui de Ribeirão Preto, que ela comentou que o cirurgião plástico estava tendo cerca de 45% de intercorrência e como ele não queria que mexesse na cinta, nem nos tapes, nem nada, a única coisa que ele aceitou foi fazer o ILIB um dia após a cirurgia. E as intercorrências dele caíram para 15%. Então, pô, né, é uma coisa realmente impressionante. Então, sim, ILIB é extremamente Sim, sim. indicado num pós-operatório, extremamente positivo para o paciente e tem feito muito sucesso e cada vez tem tido uma maior adesão, inclusive dos cirurgiões plásticos, que você sabe que sempre foram muito resistentes para a fotobiomodulação. Né? Eles sempre tiveram olhar para o laser de alta intensidade. O média, o de baixa intensidade, sempre foi uma coisa que eles sempre tiveram um pouco de resistência. E agora isso já está mudando bastante. É por aí mesmo. Nossa, eu estou muito feliz, porque eu estou olhando aqui o pessoal que está na live, o pessoal que está entrando na live. Eu estou acenando para todo mundo aí, porque, meu, que saudade, que vontade do presencial, de estar junto com Pois vocês. é. Infelizmente, essa pandemia, né? Pandemia que nós utilizamos muito a técnica Lib, temos um trabalho maravilhoso feito aqui em Ribeirão Preto, né, Osmar? Fugindo Sim, um pouquinho aí da estética, aqui no Hospital de Câncer no de Hospital de Ribeirão Preto, com o Câncer. professor Juliano, isso, Abreu Pacheco. Então, assim, ele vai estar conosco, né? Ele vai ter oportunidade de estar conosco na Semana da Odontologia, né? Então, a gente vai estar fazendo, através daí da colaboração da DMC, sempre no Instagram da DMC, a gente vai estar fazendo semanas de imersão em uma determinada área de atuação. Essa semana é estética, depois a gente vai ter medicina veterinária, vamos ter para enfermagem, para fonoaudiologia, para odonto, para podologia, para tricologia, enfim. A gente vai abordar, né, todas as especialidades de saúde, não só humana, mas animal, e mostrando, inclusive, os benefícios que a técnica Lib pode trazer a cada um desses profissionais, né, que querem o melhor para os seus clientes. Algumas Você, pessoas que estão entrando aí, Osmar. Oi, você pode comentou falar, uma coisa desculpa. agora muito interessante, né, sobre o trabalho do professor Pacheco aqui em Ribeirão, né? Há cerca de uns 4 anos atrás, eu fui dar uma palestra na PCD de Barretos e nós tínhamos 36 dentistas lá dentro da PCD que eram do Hospital de Câncer de Barretos. E todos eles também lá, trabalhando com a fotobiomodulação intensamente, trabalhando já com o ILIB também de forma intensa. Todo mundo, no final da palestra, vindo conversar, falar sobre
falar sobre os equipamentos da MC, elogiar os equipamentos da MC, falar sobre o quanto a técnica está importante, quanto a técnica era importante e imprescindível lá dentro do hospital. E uma coisa que a gente sempre é questionado, né? Uma coisa que a gente sempre questiona, mas eu posso fazer em câncer, né? E nós temos aí bastante desenvolvimento já ocorrendo nessa área, com muitos benefícios importantes para os pacientes que estão já numa situação já muito difícil, né? Porque, afinal de contas, quem está passando por uma doença dessa, Exatamente. por mais simples que seja, não é fácil. É. Eu estou vendo algumas pessoas entrando aí, e uma pergunta muito recorrente é: qual o equipamento ideal para se fazer a técnica ILIB? Eu vou mais direto. Qual equipamento você utiliza? O que você recomenda de especificações técnicas, enfim? É assim, eu tenho para fotobiomodulação, né, eu tenho o Elite, Olympus, né, que é Ferrari ali das máquinas, vamos dizer assim, mas que é um equipamento que não faz ELIB, né? Então, além do meu equipamento, que é onde eu vou atuar ali tanto no corporal quanto no facial, de uma maneira muito dinâmica e muito completa pela quantidade de à minha disposição que eu tenho ali para poder atuar, né? Eu tenho o meu equipamento profissional, de uso profissional, de fotomodulação, onde eu vou trabalhar com lasers pontuais e também vou poder ter à minha disposição um equipamento para fazer ELIB, né? Então, o equipamento que a gente sempre tem visto os profissionais e que os profissionais têm aderido mais e que têm percebido que é o equipamento ideal, né, da linha toda Therapy, né, onde tem o Therapy R, o Therapy XT, o Therapy EC, o Therapy SCP, o Therapy Plus, o equipamento que tem tido mais adesão, não entrando em áreas específicas, porque afinal de contas o ACP vai para a acupuntura, né? O Plus vai muito para o pessoal da reabilitação final e tal. Então, não entrando muito nessas áreas específicas, é o Therapy EC, né? E é um Sim. equipamento com laser vermelho e infravermelho de 100 miliwatts, que tem à nossa disposição aí o ILIB, tanto no vermelho quanto no infravermelho. Eu vi que subiu uma perguntinha aí, eu já vou até responder, falando sobre o uso do vermelho ou do infravermelho para o ILIB, né? Isso é uma pergunta sempre recorrente. E quando eu falo para as pessoas que existem pesquisas de ILIB com azul, existe pesquisa de ILIB, inclusive uma pesquisa agora há pouco tempo, fazendo a comparação entre quais os melhores tratamentos, só que o artigo estava em russo, foi publicado agora em 2021, quais as melhores associações terapêuticas de comprimento de onda para a técnica ILIB. Eles chegaram a usar o ultravioleta, ILIB com ultravioleta associado ao vermelho, ultravioleta associado ao infra. Então, a gente tem vários comprimentos de onda de pesquisa com o ILIB, porém, 99% do que está respaldado, que já está fixado, que já foi comprovado e que a gente tem segurança para trabalhar, é trabalhando com o vermelho. Então, eu explico para o pessoal assim, ó, gente, não quer errar, trabalhe no vermelho. E deixa o infra que está ali no equipamento para nós, quando nós formos fazer pesquisa, além de eu pesquisar com vermelho, eu fazer um grupo comparativo com o infra, e aí eu vou comparar os resultados e a gente passa para vocês as respostas, né? Então, e também para quem tem dúvida, não pode esquecer que a DMC tem à disposição um aplicativo que fica na palma da sua mão, no celular, que é o DMC Protocolos. Lá no DMC Protocolos, se você baixar o conteúdo de LIB, você vai ver que vai ter praticamente todas as terapias com bolinhas vermelhas, ou seja, as bolinhas vermelhas estão te indicando utilização no comprimento de onda do vermelho, inclusive já com o tempo de aplicação para cada especificidade de tratamento e tudo mais. Então, quem tem dúvida, não perca a oportunidade, é de graça, tem para iOS, tem para Android, entra lá na sua lojinha de aplicativos, baixe DMC Protocolos, um aplicativo sensacional que vai tirar bastante dúvida aí na hora que der aquele aperto de qual dos dois utilizar. Isso é muito interessante, eu acho que foi uma inovação da DMC. Você falou do Therapy EC, o Therapy EC foi o primeiro equipamento sem fio, laser terapêutico sem fio, a ser lançado aí no mundo. Não foi no Brasil, não, foi no mundo, tá? Lançado pela Inclusive DMC. aplicando com os dois comprimentos de onda simultâneo também, desde Exatamente. aquela época lá.
e depois veio com os 2 comprimentos de onda simultâneos. Você comentou aí sobre a história do laser terapêutico infravermelho. Eu acho que o que é importante, o infravermelho para fazer ILIB, né? O que é Sim. importante a gente entender é que a ciência ela vai evoluindo ao longo dos anos. Com Tem uma frase certeza. muito sábia que eu tenho repetido a exaustão nos cursos aí, é que a verdade absoluta pertence a Deus, né? A nós temos a verdade relativa. Por isso que a gente vai vendo mentiras do passado se transformando em verdades e vice-versa. Então a gente vai refinando as técnicas Ovo é como um todo. bom, ovo era ruim, Não leite é pode, é manteiga ou é margarina, aquela loucura, né? Aquele negócio bom. assim, manteiga não presta, margarina é bom, não, não toma margarina, agora é manteiga, enfim. E a gente vai evoluindo, buscando essa verdade Claro. absoluta, essa que é imutável, né? E a pesquisa serve para isso. E a questão é para isso. E a questão do laser infravermelho é algo que está começando. Você deixou muito claro e você foi muito prudente nisso. Não somos contra a utilização da técnica Libre no comprimento de onda do infravermelho, mas muito tem a se entender, a se pesquisar, a se comparar de que maneira a gente vai utilizar esse laser infravermelho para que a gente possa trazer o máximo da interação tecidual neste comprimento de onda também. E já de antemão, até para vocês saberem, os equipamentos aí, o Therapy C, os equipamentos da DMC que fazem LIB, né? O Therapy C, o Therapy R, né? O RED, Therapy LIB, né? Exatamente esse é o nome dele. São equipamentos que já fazem, já te dão a possibilidade de trabalhar com infravermelho, fazendo a técnica LIB aí propriamente dito. Um detalhezinho, tá? O Red é só vermelho. Então, não. Só vermelho. O Therapy C, o Therapy Plus, tá? Plus. O Therapy C e o Therapy Plus são 2 linhas therapies aí que você consegue trabalhar tanto com vermelho quanto com laser infravermelho. O Plus A faz Luciana está também. dizendo, né? A Lúcia. O Plus faz também porque ele é Pode 250 falar. de infravermelho. Isso. Uhum, Ele faz exatamente. também. E Exatamente. ele faz o infra Ele também. Ele abaixa a joga em 100. potência, ele abaixa a potência para 100, Tá, ele exatamente. joga em 100. A Ele joga em Lúcia, 100. estômato-terapeuta, grande Lúcia, saudade de você, ó. Boa noite. Deve ser protocolos, nos fortalece, ganhamos confiança. E antes disso, eu vi pessoas perguntando sobre protocolos, né? Quando a gente fala em estética, eu sempre digo assim, ó, não existe protocolo pronto para nada, né? O melhor protocolo é aquele protocolo personalizado, onde você obtém o melhor do seu cliente. E é por isso que você tem, né? Claro, né? Você precisa estar sempre replicando as respostas, os marcadores biológicos, para que você possa gradativamente estar refinando, né? E personalizando os protocolos dos seus clientes. Mas é importante nós termos protocolos de partida, que é o que acontece no aplicativo, por exemplo, da DMC, né? Que é um protocolo para você dar um start. E a partir das respostas desse protocolo, você vai refinando a técnica. Qual seria, professor Osmar, um protocolo de partida para se utilizar na estética facial ou corporal? Olha, existem 2 que eu acho que são essenciais como protocolo de partida, tá? Eu vou tirar essa palavra protocolo, porque mesmo sendo de partida, eu prefiro a palavra tratamento. E Sim. claro que quanto mais conhecimento, quanto mais a gente pratica isso, mais a gente se sente em condições de programarmos esse tratamento da maneira que a gente achar mais correta para cada tipo de paciente, né? E aí a gente vai fazer tratamentos individuais. Então, vamos falar dos tratamentos de partida. Os 2 principais que eu falo sempre primeiro, a plástica biofotônica. A plástica biofotônica ela é fundamental por um motivo muito simples. Ela se encaixa em muitos tratamentos que são realizados na estética para rejuvenescimento, para ruga, para mancha, para ruga, para marcas de expressão, para sequelas de acne. Então é um protocolo um tratamento que ele vai se encaixar em muita coisa. Ele vai se encaixar, por exemplo, num pré-microagulhamento e num pós depois do microagulhamento. Fica muito interessante. Ele vai se encaixar, por exemplo, em tratamentos com radiofrequência, com o ultrassom Haiku microfocado que eu falei. Ele vai se encaixar com tratamentos, por exemplo,
em associações, né, de você fazer um tratamento um dia, por exemplo, a radiofrequência que você acaba tendo que fazer a cada 21 dias, né? Então eu falo, você faz a radiofrequência numa semana, na outra semana você faz a plástica biofotônica, na outra semana você faz uma hidratação com laser e depois você volta na radiofrequência. Porque o medo do profissional é ficar sem fazer nada durante muito tempo, né? Então ele se encaixa em muitas situações. E o segundo, fundamental, principalmente quem está dando esse start de trabalho, de vida profissional, é a limpeza de pele fotônica, né? Que a gente até brinca, fala em descontaminação dermofotônica com laser. Né? Ontem eu ainda escrevi, a Ellen estava na live, eu escrevi descontaminação dermofotônica com laser. Então a gente tem a limpeza de pele fotônica, que ela é muito interessante, porque uma das coisas que as meninas mais falam para mim é assim, quando eu estiver trabalhando e for fazer uma limpeza de pele, quanto eu vou cobrar? Né? De saída, você vai ter que começar cobrando por baixo, principalmente se você faz um procedimento que você vai trabalhar como todas as profissionais que estão ao seu redor, como a sua vizinha, como a outra colega da rua de trás. Então, você vai ter que se nivelar pelo preço mais baixo, porque o que vai ser um atrativo para essas pessoas virem para o seu tratamento? Né? E quando você tem a limpeza de pele fotônica, ou seja, que você vai utilizar a limpeza de pele fotônica com laser, você passa a ter uma informação, que é essa coisa do laser ao final do enunciado, né, a limpeza fotônica com laser, que faz com que isso gere um valor agregado para a cabeça do paciente. Porque o paciente ele pensa, oh, nossa, se é laser é uma coisa muito moderna. E se é laser, vai custar muito caro. E, na realidade, nesse start inicial, não encarece tanto assim. Você só posiciona um pouquinho acima dos seus concorrentes, em vez de posicionar abaixo, como eu falei, que seria para uma limpeza de pele comum. Você se posiciona um pouquinho acima dos seus concorrentes, mas justifica que você está usando laser e os seus concorrentes não. E aí, depois é só deixar a própria técnica fazer a parte dela e fazer com que o paciente veja o benefício e se torne fiel ao seu tratamento e fale sobre o seu tratamento para outras pessoas, e com isso cada vez você percebe o quanto isso agrega para a fidelização desse paciente no início da sua... Então, eu acho fundamental, eu acho sensacional, pensando principalmente por esse lado, como esses dois tratamentos como ponto de partida. Legal, ótimo. E aí eu vou não posso deixar de mostrar aqui para vocês, né, o lançamento da DMC, que é a gente falou bastante do Therapy EC, né, e esse lançamento fantástico, né, que é o equipamento Elib. Sensacional. Elib é uma maneira bem peculiar de você estar fazendo a técnica com uma pulseira personalizada, onde você vai estar comandando isso tudo através de um aplicativo. E o Elib, você já está tendo experiências com ele, Osmar? Ismael, desde que lançou, né? Desde que lançou, eu estou em contato com ele constante. Meus pacientes, eu sou até suspeito para falar, porque todos amaram, realmente se tornou muito mais prático. Para mim também, para eu fazer no meu dia a dia, eu como profissional, que muitas vezes você não tem tempo de ficar parado ali fazendo, para mim se tornou uma coisa muito prática. Algumas pessoas que me acompanham, às vezes, eu coloco ele, estou trabalhando, eu coloco, começo a fazer, e de repente falo, nossa, eu tenho que ir em tal lugar buscar, quando vê que eu estou dirigindo com ele no braço, eu faço um videozinho no meu Instagram e posto, pela praticidade. E além da praticidade, não é só isso, a praticidade, a segurança, Ismael, isso é fundamental. O equipamento tem sensor de presença. Se ele se desacoplar do braço do paciente, ele desliga automaticamente. Então, isso é sensacional. Ele tem o modo lá de programação, ele tem todas as programações, né, com os tratamentos prontos, mas o modo liberado lá para a gente fazer a programação, além da gente escolher o tempo, a gente consegue baixar a potência dele pela metade, para evitar que ele possa, de repente, dar algum tipo de queimadurinha em pacientes com fototipos mais altos, ou algum desconforto em pacientes com fototipo mais alto. Então, ou seja, a DMC... Essa foi uma... Eu vou te cortar um pouquinho. Essa colocação que você fez foi uma pergunta lá atrás.
Uma pessoa perguntou assim, tem determinadas peles que não pode fazer ILIB, pode manchar, pele que absorve mais luz, então os fototipos mais altos, todos. Você deu a resposta aí através do ILIB. Eu gostaria que você repetisse esse ponto importante da possibilidade do ELIB, né? De você estar configurando as potências do laser vermelho, né? Você pode baixar essa potência, não é? Eu vou desenhar aqui para a galera, para as meninas entenderem mais fácil ainda, né? Então, o aplicativo está no celular, né? Então, o primeiro botão aqui em cima é o botão de tempo, que ele vai de 1 a 60 segundos, 60 minutos, né? E o botão de baixo, ele está em 100 miliwatts, ou eu posso baixar ele ao mínimo, que ele trabalha em 50 miliwatts. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma terapia de 10 minutos a 100 miliwatts, e de repente esse meu paciente é um fototipo um pouco mais alto, eu coloco aqui em 20 minutos e baixo para 50 miliwatts, eu vou dar a mesma dose de aplicação de líquido para o meu paciente, sem correr o risco de causar algum tipo de agressão a essa pele, que afinal de contas isso pode acontecer. Então isso foi sensacional, mais uma grande sacada da DMC. Não existe, eu conheço, eu testei todos os equipamentos do mercado, tentando similar e tudo mais, não tem. Sensor de presença, controle de fluência e também mais de um protocolo, só o ELIB da DMC. Só o ELIB da DMC. Tá? Sem contar outros benefícios, como bateria integrada, né? O pessoal usa pilha, a gente usa bateria integrada, e por aí vai. Né? Não tem nem... Bateria que não vicia, né? Não vicia, não tem aquele questão de depois não ficar funcionando, enfim. Exatamente. As pessoas precisam entender, que nem eu diuturnamente recebo consultoria sobre a técnica livre, a pessoa, eu estou fazendo, está queimando a pele do meu marido aqui, porque eu estou fazendo a técnica livre durante 60 minutos, diariamente, ele é fototipo 5 e eu não estou tendo sucesso. Gente, o tempo, o protocolo, vou repetir para vocês, precisa ser personalizado. É claro que muito tempo, potência máxima, em peles mais sensíveis. Quando a gente fala em pele sensível, a gente não fala só em fototipos altos, né? No fototipo 5 e 6. Peles muito magras, tá? Que é com baixo teor aí de substância adiposa no interstício. Então, pessoas muito magrinhas, pessoas de peles muito claras, também pode ter, num determinado tempo, que vai bem num paciente intermediário, pode ter algum tipo de incômodo. O que você vai fazer? Você vai regular o aparelho, vai diminuir a potência, vai reduzir o tempo para que você tenha esses resultados personalizados de acordo com a capacidade da pele em absorver aquela luz, não é? Você falou uma coisa aí que é muito importante. As pessoas só levam em consideração fototipos mais altos, né? No ano novo do ano passado, nem foi nesse último ano novo, eu fui passar o ano novo em Angra e tal, e levei o meu ELIB para lá. E como eu estava na praia e eu pegava sol, ou seja, a minha pele estava inflamada, eu não sou fototipo alto, mas eu estava pegando sol, eu estava com a minha pele inflamada. Eu fazia o equipamento, o ELIB, se eu deixasse em 100 miliwatts, eu sentia que estava dando um leve aquecimento aqui no local. Por quê? Porque a minha pele estava inflamada. E olha que não deveria acontecer. Então, muitas vezes as pessoas me questionam, elas falam assim, professor, mas eu fiz e ficou uma marquinha aqui no meu braço e eu nem sou fototipo alto. Aí você questiona, mas vem cá, você pegou piscina, pegou sol por algum desses dias, um pouquinho antes de você fazer? Sim, eu fui para a chácara e fiquei na piscina o dia todo. Então, você estava com a pele inflamada e aí, com isso, você acabou absorvendo muito mais essa luz e acabou causando esse sobreaquecimento e podendo, às vezes, até ficar uma marquinha. Que, com o passar do tempo, some, isso aí não mata ninguém também, não. Exato. Sim. Tudo é irreversível, né? Os benefícios compensam aí, né? Compensa. Algum efeito transitório que acaba acontecendo. Teve uma pessoa, um ouvinte aí que está assistindo a gente, ela perguntou se pode fazer a técnica LIB durante a amamentação, né? Fez essa pergunta aí para você.
Eu já adianto, né? Não só pode, como deve, né, Osmar? Deve, né? Uma das coisas, assim, até adiantando, né? Muitas pessoas perguntam, eu posso fazer em grávida, né? Eu respondo que não deve fazer porque a Anvisa não testa absolutamente nada em grávida. Então, se acontecer alguma coisa na gravidez dessa paciente, pode ser que você tenha algum aborrecimento. Né? Mas aconteceu, eu perdi o filho por causa disso, e não tinha nada a ver. Às vezes você não ia, já ia acontecer uma coisa grave, porque qualquer grávida que perca um filho, isso, né, independente se é conhecido, se não é conhecido, se é seu paciente, se não é paciente, é uma coisa extremamente triste. Né? Mas poderia acontecer independente de ser o ilíbio ou não. O problema é você ser, de alguma forma, ser culpado por né, acusado de uma coisa que não é culpa sua e você não tem como se defender, porque a Anvisa não deixa testar em grávidos. Mas eu sempre brinco que se eu ficasse grávido, eu faria em mim se eu achasse necessidade. Entendeu? Então, É, assim, isso mesmo. eu sou responsável por mim, pelo meu corpo. Né? Mas eu falo, olha, eu não recomendo que você faça pelo problema da Anvisa. Agora, no paciente amamentando, não tem absolutamente nada que possa modificar fisiologicamente, muito pelo contrário, como você bem disse. Né? Vai ser muito bom, inclusive, para aumentar toda a carga imunológica da mãe e da criança e tudo mais. Então, é muito importante. Exatamente, exatamente. E mais, né? O próprio laser vermelho que você faz a técnica Lib, ele é muito utilizado durante a amamentação para o controle de feridas, né? De fissuras Sim, mamilares, que vem fissuras acontecer mamilares. nas mães quando estão amamentando, tal. O laser vermelho hoje tem sido uma ferramenta fantástica para controlar essas fissuras mamilares aí E, também. Aproveitando que a gente inclusive, falou. Inclusive, Pode tem falar, pode falar. estudo brasileiro, tá? Do laser vermelho, quando feito para tratamento aí para essas fissuras mamilares, mas que ele também é responsável por aumento de prolactina. Consequentemente, vai fazer para o seu bebê, né? Então, isso é bem, bem interessante também. Exatamente. É isso mesmo. Aproveitando, Osmar, que a gente falou da gravidez, né? O que você elege aí como contraindicações? Quais os cuidados de uma anamnese para fazer a técnica Lib? Mas, Ismael, eu vejo a técnica ELIB, como você mesmo falou, né? A gente está em constante evolução e pode ser que mais adiante surjam algum tipo aí de contraindicação baseado nos novos artigos, novos estudos que estão por vir. Mas eu vejo a técnica ELIB, assim como a fotobiomodulação como um todo, uma técnica extremamente segura e com muito poucas contraindicações, né? Então eu diria que a gente tem aí quando a gente pega pacientes com algumas patologias muito graves, né, como problemas cardíacos extremamente graves, a gente precisa ver o prós e o contras. Paciente que tem qualquer tipo de doença sanguínea, específico sanguínea, algum tipo de câncer relacionado ao sangue, ou que esteja tendo metástase, né, no câncer, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Né, a grávida, o marca-passo, que a Anvisa não deixa a gente fazer, né, infelizmente. Então, a gente acaba também aí tomando um pouco de cuidado. O que mais? Basicamente, o que me preocupa mais são essas situações. No resto, tudo eu avaliaria bem, o prós entraria, mesmo que tivesse alguma contraindicação um pouco maior aí, alguma outra contraindicação, eu ainda acho que se tornaria uma contraindicação relativa, que ia entrar nos prós e os contras para ver se seria interessante ainda assim fazê-la. Entendeu? Então, acho que fica mais dentro dessas áreas aí que eu comentei. Você deve ter mais Osmar, alguma tem coisa. muita gente perguntando aí, falando que comprou o equipamento e gostaria de Uhum. fazer um curso. Você tem um curso online, né, Osmar? Eu Da técnica trabalho, Lib? eu trabalho, na realidade, o meu curso eu tenho, acho que já 23 turmas formadas de LIB. O curso era um curso presencial que se tornou online por causa da pandemia, né? Inclusive, sábado agora, eu vou estar ministrando o curso de LIB, né, nesse sábado agora. O curso é das 9 da manhã às 18, é um curso de dia todo, né? Mas a gente talvez vá voltar também a ter presencial
apesar que o ILIB dá para a gente levar bem, dá para a gente fazer toda a parte demonstrativa também através das câmeras, então o pessoal está levando bem o curso de ILIB online. Mas já vamos voltar, por exemplo, fotobiomodulação estética, né? Chega na hora da prática, a gente tem que ter aquela mão na massa, não tem jeito, né? Então, a gente está estudando voltar com a parte teórica e fazer aquilo que você falou. A gente está doido para voltar para o presencial aí, mas eu tenho também fotobiomodulação estética, ILIB, fotobiomodulação para fisioterapeutas, todos esses cursos aí ligados para a área dos lasers. Show! Os professores, nós que trabalhamos aí na docência, né, Osmar, estamos doidos para voltar a olhar para a carinha das pessoas, colegas, e se Deus quiser, agora a gente vai voltar aí a nossa vida normal. Não é o novo normal, a vida normal mesmo, não, se Deus quiser, voltar, né? Voltar. E para isso é interessante vocês, quem não seguia, né? Seguiu o professor Osmar Ferreira no Instagram. Seu Instagram como que é mesmo, Osmar? É @prof. Osmar Ferreira. @prof. Osmar Ferreira, o Instagram do professor Isso, Osmar. O meu é a fotinha é um laser. Cação. Você quase não gosta de laser, né, Osmar? Não. Vou fazer uma tatuagem. Então, quem quiser. Vou fazer uma tatuagem aqui. Quem quiser mais informações sobre os cursos aí, para estar agregando valor, basta adicionar aí o professor Osmar lá no Instagram, perguntar para ele, falar com o inbox, enfim, para que você possa estar compartilhando dessa experiência fantástica com o mesmo. Pessoal, de novo, eu falei lá no começo, né? Vou repetir aqui, essa live, ela é gravada lá, então, na página, no feed da DMC Equipamentos, ela vai ficar disponível. Então, caso você tenha algum colega que não tenha tido a oportunidade de assistir, pode assistir essa live aí, lá através do feed da DMC, ok? Quero agradecer a Deus e agradecer a presença e o aceite do professor Osmar Ferreira em estar passando a tua experiência, tanto na pesquisa quanto na prática clínica, né, da técnica ILIB aí como um todo. Já deixar de antemão para todos vocês o convite, né, na sequência da nossa Semana da Estética. Amanhã a gente vai estar com a professora, não sei se ela está aí ainda, eu vi que ela entrou, né, com a professora Adriana Chapochnik. Amanhã vai ser um assunto muito interessante, que é a interface do tratamento de rinite com resultados na estética. Tem muita gente que acha que o problema a disfunção estética que acontece, ela é algo relacionado ao envelhecimento, e a professora Adriana amanhã vai dizer para nós dessa correlação daqueles pacientes que têm rinite e o que fazer para tratar a rinite e quais são as repercussões estéticas desse tratamento, tudo com laser terapia. Então, amanhã, 8 horas da noite, eu vou estar com o prazer de estar conversando com a professora Adriana. Osmar, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você. Você quer fazer algumas considerações finais aí? Não, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a confiança que a DMC sempre nos deu aí, né, pelas palestras, nos congressos, nos cursos e desenvolvimento e tudo mais. Agradecer a todo o público, né, todo mundo aí que assistiu a nossa live e que realmente é muito importante. Sem eles, a gente realmente, né, não estaria aí levando adiante e impulsionando a técnica e a ciência que a gente busca tanto, né? Mandar um abraço para a Fernanda, mandar um abraço para o seu menino, parabéns pela formatura, né? Médico, né? Sua filha que já está atuando aí na área da fisioterapia, então mandar um abraço aí para todo mundo da sua família. Agradecer bastante e falar para o pessoal, não percam amanhã a Adriana Chapochnik, que é coisa de primeira, tá? A Adriana sabe muito, uma profissional extremamente competente e sempre soma bastante aí na nossa Assim vida. como ontem, assim como hoje, imperdível vai ser a live amanhã também. E muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Osmar. Eu estou correndo aqui que já está me avisando que vai cair, né? Então vai ficar gravado. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, gente. Muito obrigado.
ótimo finalzinho de dia para vocês. De noite, né? Tchau, tchau. Tchau, Osmar. Até mais. Abraço. Tchau, fica com Abraço a Deus. todos. Deus também.